Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de áudios, podcasts que estamos realizando em torno do filósofo neocalvinista holandês Herman Doivert. E estamos já em duas frentes aqui, dentro daqui a metodologia do canal, de trazer bons textos e, a partir desses textos, ler alguma de suas páginas, fazendo comentários. Um dos textos é do próprio Doivert, que se chama No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, e o outro texto é o de um comentador, muito bom texto introdutório, recomendo a todos os que querem ter uma introdução no pensamento de Doivert, do neocalvinismo holandês, figuras como Abraham Kuyper, Herman Bavinck, as relações entre filosofia e uma teologia sistemática, como a de Bavinck, enfim, a da ideia cosmonômica da filosofia reformacional de Doivert, que adquiram esse livro de Josué Reichel chamado Reformai a Vossa Mente, a filosofia cristã de Herman Doivert. Muito bem, estamos continuando aqui no livro. O áudio de hoje é sobre o livro do próprio Doivert, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. E estamos aqui no começo, na introdução, e que é uma introdução à primeira edição, que foi escrita por R.J. Rushdoni, acho que é assim que lê. E nesse momento, então, vamos passar para ir um pouco mais rápido a leitura do texto e fazendo os comentários. Então diz assim o texto: Doivert, junto com Volhoven, desenvolveu a filosofia da ideia cosmonômica. É impossível, sustenta Doivert, debater entre os sistemas, porque cada um pode provar o erro do outro à luz de seus pressupostos básicos. E é basicamente isso. Para o Doivert não existe uma autonomia do pensamento racional. O pensamento racional ele é fruto da finitude humana e se afasta de Deus, é um pensamento que se pretende autônomo em si mesmo, e com isso ele cai num dogmatismo, que é o dogmatismo da própria finitude. A finitude que acaba se tornando, em termos confusos, em termos céticos, que acaba se tornando de um particular, de um finito, em um absoluto, em um infinito, o que não pode ser porque é fruto do pensamento finito, do pensamento decaído do homem em pecado. Então, o que acontece é que o Doivert ele lança a ideia de que todo pensamento racional, a base dele é religioso e ele é composto pelos chamados motivos base religiosos. Ele vai dizer que são as grandes antinomias que ocorreram ao longo da história da humanidade. No mundo grego, a antinomia entre forma e matéria, né? E aí a gente pode ver o quanto elas se distinguem. Para Platão, por exemplo, a forma, o eidos, a ideia completamente distinta e superior à realidade material, a matéria. Já para Aristóteles, não, a matéria é superior, ou em certo sentido está mais em equilíbrio com a essência, com a substância, mas nesse momento da história da humanidade, Doivert percebe que o motivo base era esse, era o que estava à moda filosófica, digamos assim, né? A contraposição dialética entre forma e matéria. Aquela que é a dimensão, o motivo base, a mais justa e verdadeira, a única verdadeira, que é a bíblica, que mostra que há a criação, ou seja, Deus cria, há um momento que é o momento da queda do homem, Deus desobedece, aliás, o homem desobedece a Deus e com isso ele cria uma cisão radical entre ele e Deus, entre ele e os outros, nele mesmo e entre ele e a natureza. Ele fica cindido em todas essas instâncias. E há a redenção que vem, o próprio Deus vem redimir o homem na figura de seu Filho, Jesus Cristo, que é o único caminho, conforme nos dito nos Evangelhos, no Novo Testamento, o único caminho, aquele que já preanunciado no Antigo Testamento, prefigurado,
Cristo como único caminho para a reconciliação, para a redenção do homem. Um outro motivo base que ocorre é o de natureza e graça. Esse é basicamente o motivo base escolástico de Tomás de Aquino, onde cria-se uma divisão entre uma teologia natural e uma teologia da revelação, ou seja, para Tomás de Aquino eu posso conhecer uma parte da realidade somente pela razão, o que abre espaço para pensadores ateístas pensarem a realidade em torno não mais como coligada à palavra revelada, e para o Tomás de Aquino um outro nível que seria a teologia revelada, por exemplo, a Trindade, entre outros mistérios, em que somente pela revelação de Deus é que nós temos acesso. Tomás de Aquino ele faz essa divisão e seria um outro motivo base, que seria o motivo base religioso, natureza e graça. E o último que nós estamos vivendo, da modernidade, e aí onde entra o conflito, tratamos bem disso quando falamos no livro de Josué Reichel, ele fala bastante disso, da chamada pós-modernidade, que é o conflito entre natureza e liberdade. A natureza, inicialmente, no sentido de Francis Bacon, saber é poder, ou seja, na medida em que eu sei, eu conheço e posso dominar a natureza, mas que cria uma mecanização, um mundo mecânico em torno principalmente da física e da matemática, sobremodo da física newtoniana, em que o homem passa a ser um parafuso, em que o homem passa a ser uma peça, em que o homem passa a ser um mero momento de uma engrenagem maior. E isso emerge, então, no que alguns chamam hoje de pós-modernidade. Eu não vejo assim, eu vejo como, digamos, o lado oculto da Lua, quer dizer, um lado que estava ainda oculto, que é a própria liberdade, ou seja, que emerge ali no século XIX, no movimento chamado romantismo, sobremodo no romantismo alemão, e que vai emergindo em torno das mais diversas instâncias, também na arte, e aí onde, dentro em breve, pretendemos, se for da vontade de Deus, trazer o pensamento de Huckmacher, o homem busca então tornar-se livre. É o motivo base número 4 para o Doivert, que é o natureza-liberdade, que seria o que nós estaríamos vivendo hoje, em uma forma muito confusa, como diz Zygmunt Bauman, uma modernidade líquida. Eu prefiro chamar de uma modernidade inflamada, uma modernidade que já está doente, purulenta, mas que ainda se move em termos dessa dimensão da natureza-liberdade. O que o Doivert está dizendo aqui é que esses pressupostos básicos, eles, como ele diz aqui, debater entre os sistemas, porque cada um pode provar o erro do outro à luz de seus pressupostos básicos. Isso ocorreu ao longo de toda a história da filosofia. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.